Enigma! Ok. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você quer me dar a oportunidade de ir para um mundo de DXDX dependendo do personagem que eu escolher pode dar uma mudança drástica ou mínima ao mundo, como o nascimento de personagens que não era pra estar ali. Perguntava, compreendendo o que Edinaldo Pereira tinha me falado enquanto estávamos em seu carro fazendo um passeio pelo multiverso tranquilamente. Que bom que você entendeu rápido, mas em resumo, é isso. Agora eu só preciso que você escolha um corpo e me faça alguns pedidos, mas nenhum deles pode ser tão quebrado como manipulação da realidade ou a evolução infinita do Saitama. Compreendo. Eu analiso um pouco enquanto penso no que eu poderia pedir, já que analisando o nível que ele queria que eu não ultrapassasse, eu tenho um leque quase que infinito de personagens ou poderes para escolher, mas depois de muito pensar e me lembrar de um dos meus personagens favoritos, eu finalmente pensei em tudo. Eu quero ter o corpo do duelista Seto Kaiba, junto com sua genialidade e inteligência. Edinaldo simplesmente me olhou para perguntar, bastante curioso sobre minha escolha de personagem. Estou curioso do por que você escolheu Kaiba como corpo, mas agora peça os seus desejos, porque isso tá atiçando minha curiosidade. Eu quero também ter uma arma sagrada que seja o disco de duelo capaz de usar as cartas mágicas, armadilhas, monstros, etc. Só que agora são reais e os efeitos são verdadeiros. Também quero que meu olho contenha os poderes do olho do milênio, junto com a capacidade de poder ver todo o sobrenatural. É que consiga ver apenas um pouco do futuro. É que consiga medir e ver a força do que eu vejo além de todas as suas informações. É que por último consiga usar telecine, mas só pode conseguir falar telepaticamente. É meu as baixo da manga, já que eu vou ser um humano sem força ou velocidade, então quero pelo menos ter uma força e velocidade muito maior que de um humano. Já que vou enfrentar inimigos absurdamente fortes, quero ter a habilidade do Mugen Sensatório Gojo, mas que ele funcione com mana ao invés de energia amaldiçoada, já que no mundo de DXD a mana é o mais fácil e prático de se aprender. Curioso, mas sinto que isso não é tudo, não é mesmo? Eu aceno com a cabeça para responder. É mais um pedido sobre minha ida a esse mundo, já que eu quero nascer sendo o irmão gêmeo do Izzy. Edinaldo Pereira rir um pouco para dizer: agora compreendo o que você quer fazer. Bom, boa ida, meu caro. É que você tenha uma incrível vida nesse mundo, que vai ter algumas mudanças e personagens, até algum dia. Para tudo ficar negro de repente, para eu ouvir a voz de Edinaldo Pereira pela última vez dizendo: espero que goste de algumas mudanças e também tomara que goste da sua companheira. É de um amigo que mandarei para você. Rindo um pouco para eu desmaiar e ficar dormindo por muito tempo, mas o mais confuso era que mesmo que eu acordasse eu não podia ver nada e tudo que eu conseguia fazer era sentir algo úmido e gosmento em todo ao meu redor, mas não era a única coisa que eu conseguia sentir, já que eu conseguia sentir algo como um corpo que parecia bem úmido e nojento. Isso durou por muito tempo até finalmente eu consegui sentir algo diferente. Uma luz, podia sentir como algo me empurrava para ela. Eu fechei meus olhos pela intensa luz para abri-los novamente, vendo como eu estava sendo segurado por um doutor que me deixou de lado para pegar outro bebê que tinha alguns cabelos castanhos, e se minhas dúvidas estavam certas sobre meus antigos desejos, então esse deve ser. Parabéns, senhores Youdou, são gêmeos e também muito saudáveis. Meus bebês são tão lindos. Realmente são muito bonitos e saudáveis. Puxaram com certeza o paizão aqui. Rindo bastante, mas parando ao ouvir a voz doce e assustadora de sua mulher, que perguntou: do que você tá falando, querido? Eles com certeza puxaram a mamãe.
O Senhor Yoldou, prevendo por sua segurança, simplesmente concordou com sua esposa. Então, querida, qual nome daremos para os pequenos? A senhora Yoldou pegou o bebê do meu lado para dizer com um sorriso que só uma mãe conseguiria fazer para um filho. Esse pequenino iremos chamar de Sei, e Sei Yoldou. Para me pegar, me deixando um pouco nervoso, mas nem tanto, já que esse calor de uma mãe era realmente muito confortável e aconchegante que dava até sono. É esse pequenino eu irei chamar de Seto, Seto Yoldou. Para ser sincero, eu ouvi dizer em quase todas as teorias que eu já assisti na minha vida passada que a fase de bebê era a parte mais insuportável quando você reencarna. Mas acho que não é bem assim, apesar de que a parte mais incomoda dessa fase e a minha bunda frouxa que sempre me fazia cagar, é por último. Pode parecer besteira, mas se imagine na minha situação, ó quanto isso é desconfortável. Quando é a hora de ser amamentado, você tendo a mente de um adulto em um corpo de um bebê sendo amamentado, é uma sensação esquisita. É acima de tudo estranha pra caramba, além de ser incrivelmente desconfortável. É ainda mais por alguém que deveria ser minha mãe. Por eu ser um adulto no corpo de uma criança, ainda tenho a genialidade do Seto. Eu comecei a andar quando completei meus 1 ano e meio de vida e comecei a falar alguns meses depois. Meus pais achavam que eu era um garoto talentoso, mas ainda queria que eu viesse como uma criança normal como todas. Eu não os julgo, não quero ter tanto destaque por enquanto, já que eu nem ao menos sei qual a palavra-chave ou como eu desbloqueou meu artefato sagrado, nem comecei a ouvir os pensamentos das pessoas, o que significava que eu não desbloqueei meu olho do milênio, mas não fiquei tão afetado. Afinal, eu preciso ainda desenvolver, já que ainda sou um bebê. Desbloquear qualquer coisa poderia chamar a atenção desnecessária. Minha relação com meu irmão. Bom, na verdade é bem normal, não sou muito chegado nele, já que não sou nem um pouco bom com bebês, mas ainda o trato como um irmão, mesmo que algumas vezes eu pareça ser o mais velho, o que não é completamente mentira na minha situação. Uma coisa curiosa que ocorreu quando eu completei meus 5 anos, foi que eu comecei a ter uns sonhos estranhos com uma besta feroz que parecia tão deslumbrante e imponente. Seus olhos eram tão azuis e magníficos que eu não sabia o que fazer. Mas antes de acordar, eu sempre ouvia aquele besta falando: me invoque. Eu compreendi depois de um tempo que isso significava. Então, uma noite sem acordar, meus pais ou meu irmão, eu saí de casa, indo para sorrateiramente para a floresta, onde sabia que não teria ninguém para ver o que eu iria fazer. Eu coloquei meus dedos no braço, como se fosse para puxar alguma coisa, enquanto tinha meus olhos fechados e estava concentrado totalmente, já que isso poderia dar muito errado. Mas meus cálculos estão dizendo que a possibilidade de dar certo e de uns 70%. Hora do duelo. Puxando com força, como se estivesse sacando uma carta, para eu sentir algo ardendo no meu braço, para ele ser rodeado por uma luz dourada, para no meu braço aparecer uma armadura dourada, enquanto na minha frente, flutuando, aparecia 5 espécies de tabuletas de pedra que tinha desenhos de alguns monstros, enquanto outras tinha desenhos diferentes, como um símbolo egípcio. O desenho mais destacado era a de um dragão, no qual, impressionado pelo meu artefato sagrado, toquei, mas ao fazer isso a estatueta caiu no chão para ela brilhar intensamente, para eu ser mandando para trás por uma rajada de vento, saída da luz, fazendo várias árvores ao redor serem afetadas pelo vento, para eu tentar me segurar em uma com força para não ser mandada para longe. O rugido estrondoso saiu da luz, para dele sair um ser resplandecente que saiu pro céu para voar um pouco e aterrissar, destruindo várias árvores, para se ver um enorme dragão branco de olhos azuis que mandou um rugido destrutivo que ecoou por todo lugar, fazendo ele tremer, enquanto eu simplesmente tacava naquela árvore admirando criatura gigantesca. Era o lendário dragão branco no anime de Yu-Gi-Oh! E agora ele estava aqui, em carne e osso, olhando diretamente para mim sem fazer nada, como se estivesse esperando alguma coisa que eu fizesse. Olá, mestre. Demorou uns 4 anos, mas eu achei que iria demorar mais para me invocar. Eu estava com a boca muito aberta ao ouvir a voz daquele dragão, ainda mais surpreso por ser uma voz feminina grossa. Você é mulher? O dragão simplesmente me olhou indignado para responder. É sério? A primeira vez que você vê um dragão gigante lindo como eu, a primeira pergunta que você faz é se eu sou mulher?
Eu aceno com a cabeça para responder. Claro, afinal sua vez. É um pouco estranho, se você não prestar atenção pode até mesmo confundir com um homem. Você é muito mal comigo. Se vai continuar me tratando assim, então eu vou voltar. O dragão se virou para tentar voltar para a tabuleta de pedra. Ei, espera, não vai não. Eu saí daquela árvore para tentar impedir aquela dragoa, mas eu caí no chão gritando de dor que estava sentindo no meu olho esquerdo. O meu grito de dor chamou a atenção da dragoa, que veio preocupada ao meu lado. Ei mestre, você tá bem? Não brinca comigo assim. Demorei alguns segundos, sentindo dor, para eu tirar a mão do meu olho para se ver como ele estava com uma cor uma forma diferente. Era um olho dourado, só que a íris tinha a forma de um olho egípcio. Eu estava incrivelmente confuso, já que eu estava conseguindo ver o mundo de uma maneira diferente do habitual. Esse lugar escuro pela noite parecia muito visível do que seria. Por algum motivo tinha muitas letras e números ao seu redor. Eu me acalmei um pouco, me levantando com a ajuda da grande pata da dragoa. Eu olho atentamente para ela, vendo como as letras bagunçadas começavam a formar as palavras e os números ficavam um pouco acima da cabeça, revelando algo interessante. Ei, já faz um tempo que você tá me encarando. Tem algo errado em mim. Eu simplesmente continuei analisando aquilo para dizer, olhando para a dragoa. Ataque 3000, defesa 2500, nome. Eu simplesmente travei no nome ao olhar que ali não estava o nome Dragão Branco de Olhos Azuis, mas no lugar estava um nome que eu não esperava ver, tendo o corpo do Kaiba. Ao ver meu nome você já deve saber quem sou, não é, mestre? Para seu corpo ser rodeado por uma luz branca que me cegou por um momento para eu abri-lo e arregalar um pouco meus olhos pela surpresa, mas ainda mantendo um pouco a calma, já que era principal pelo meu orgulho Kaiba. Kisara. Na minha frente, ao invés de um imponente dragão branco de olhos azuis, estava no lugar uma bela moça, que usava alguns trapos velhos, enquanto o mais destacável de sua aparência esbelta era seus longos cabelos brancos com os olhos azuis tão lindos quanto uma lápis lazuli. Fico feliz por saber meu nome, você realmente é muito intrigante. Tão novo já consegui desbloquear seu artefato do milênio. Você teve muito sorte de que o olho do milênio veio a você. Bom, já que você acabou de desbloquear seus poderes, eu tenho que te explicar como esse lugar. Eu a interrompi dizendo. Sim, eu já conheço sobre as 3 facções. Sobre a guerra entre os anjos, demônios e anjos caídos. Que atualmente estamos há não sei quantos anos sem ter uma guerra, porque ambos os lados estão com as pernas quebradas quando o assunto é exército. Vendo como Kisara estava com os olhos um pouco abertos para se virar, dizendo um pouco triste. Poxa, esse era para ser meu momento onde eu explicaria com toda a emoção, fazendo umas cenas muito de suspense. Por que você fez isso? Estragou minha hora de brilhar. Chorando um pouco de um jeito cômico para eu simplesmente olhar isso com cara de poker, já que isso já estava confuso demais para eu perceber como ela deixava de estar triste para se virar com um sorriso vigarista para dizer, percebendo uma coisa. Então quer dizer que você só sabe a história que acontece nessas terras, mas não as da sua terra de origem? Está falando do Egito. Isso simplesmente fez Kisara ficar um pouco irritada e triste para gritar, pergunta muito indignada. Caramba, para com isso, tá usando o poder do olho do milênio para saber tudo. Eu simplesmente ri um pouco orgulhoso para responder. Só um pouquinho. Bom, eu tenho que voltar para casa, afinal provavelmente seu rugido deve ter pelo menos despertado meu irmão deve ter acordado eles. Então você pode voltar para a estatueta de pedra. Ela nega com a cabeça para responder. Não posso. Para que o artefato sagrado fosse ativado corretamente era necessário passar num teste no qual você deveria invocar seu espírito guardião, e é o dever desse espírito ficar sempre ao lado do seu invocador, mesmo que não queira, ou que o espírito tenha uma vontade muito forte para ir contra seu mestre. Ok, informação muito útil, mas como vamos resolver isso? Com certeza meus pais vão ficar assustados ao ver você. Isso não é problema, garoto. Kisara se colocou em guarda para me proteger dessa estranha voz que tinha na floresta, enquanto liberava uma aura de poder latente, enquanto seus olhos brilhavam em um tom ainda mais azul. Já faz muitos anos, diz Deck, eu me encontrei com um duelista. O último foi depois das guerras do Egito.
Eu olho para uma direção da floresta para dizer um pouco sério. Eu sei quem é você, só não esperava que o poder de Kisara fosse sentido por alguém tão importante quanto você, líder dos anjos caídos, Azazel. Kisara olhou para onde eu estava olhando para preparar um ataque de energia, mas que foi parado quando eu a impedi com minha mão. Da sombra sai um homem alto com cabelos negros com uma franja amarela na frente, veste uma roupa vermelha. Seu olhar era passivo, é calmo apesar de ver um pouco de diversão neles. Então é realmente verdade que os invocadores que possuem o olho de milênio não são pegos de surpresa e sabem de quase tudo. Rindo um pouco para eu começar a andar em sua direção com um cara um pouco séria, enquanto Kisara vinha atrás de mim para se certificar de que eu estaria bem. Fico um pouco curioso, Doc, porque você está aqui. Não vejo por que uma simples criança tenha chamado a atenção de um líder de facção. Simples criança, moleque só é capaz de compreender a natureza de uma pessoa só de olhar o comportamento dela e suas reações. Você é mais maduro do que qualquer criança da sua idade. Sem contar de que não vejo você tendo problema com esse olho, já que está conseguindo compreender muito rápido o que ele faz é o que pode fazer. Então vejamos assim. Se agachando à minha altura para perguntar. Eu teria alguma chance se atacasse nesse exato momento. Apontando ao meu pescoço com seus dedos, enquanto eu estava incrivelmente calmo, não afetado pelo medo de que a qualquer momento poderia perder minha cabeça. Kisara simplesmente estava ainda em guarda, mas simplesmente ao ver minha tranquilidade e atitude calma soube que eu tinha um plano em ação. Porque se você me atacasse agora, não só Kisara me defenderia, mas também você teria caído na armadilha que eu coloquei nesse campo quando soube onde você estava. Apontando para baixo para Azazel, fazer o mesmo vendo que diferente do terreno de terra que estava anteriormente, agora estava em cima de um de pedra, parecido a tijolos, enquanto nele tinha um símbolo de um círculo mágico. Era uma armadilha que eu conheço muito bem, círculo da profecia. Se ele tentasse me atacar, o círculo se ativaria e ele ficaria preso e não poderia mais atacar. Azazel dá um sorriso divertido para tirar os dedos do meu pescoço para dizer, mudando para um sorriso sorrateiro. Você realmente é um garoto interessante e esperto demais para sua idade. Mas o que vai fazer agora que você já tem noção de todo o mundo sobrenatural? Porque com certeza não vai ser só minha atenção que você vai chamar. Outras pessoas não podem ser tão compreensíveis quanto eu. E tenho certeza que mesmo você sendo um gênio, não vai poder proteger seus familiares por tanto tempo. Ainda mais não tendo experiência ou métodos de os protegê-los mesmo estando longe. Eu só fiquei pensando nas palavras de Azazel porque elas eram verdades. Eu sou um gênio, mas não consigo fazer tudo, pelo menos não ainda. Kisara simplesmente não falou nada. Era minha escolha o que eu teria que fazer. Ela simplesmente não interferiria, já que era a decisão de seu mestre e ela apenas iria protegê-lo custe o que custe, não importando de qual lado ele estará. Eu dei um suspiro para dizer com um sorriso astuto para Azazel. Vamos fazer o seguinte, que tal fazer um pacto? Isso simplesmente fez Azazel dar uma gargalhada de diversão. Em todos esses anos com batalhas, guerras, e diversos assuntos políticos, essa era a primeira vez em toda a sua existência como caído ainda com sua experiência quando ainda era um anjo, que viu como um moleque que ainda tinha muito o que viver lhe oferece um pacto com tanta confiança. Enquanto isso em meus pensamentos eu já previa uma reação parecida vinda de Azazel. Ele era um líder, mas também era incrivelmente preguiçoso e divertido. Para mim o personagem mais carismático da série é o que fazia ele para mim ser o melhor líder e professor que se daria para ter nesse mundo. Sei que minha melhor jogada no momento era ter ele como aliado e como amigo. Ok, me conte mais sobre esse pacto. Faz tempo que alguém não consegue me fazer rir tanto. Vamos fazer o seguinte, serei seu aliado e ajudante na sua pesquisa sobre armas sagradas e deixarei até mesmo você examinar a minha. Como eu esperava só de ouvir sobre meu artefato sagrado, já atiçou seu interesse e agora teria seu interesse. Mas quero proteção, não para mim, mas para minha família e também assim como você quero recursos para desenvolver uma nova arma sagrada além de conseguir treinamento na arte da magia. Que tal, sócio? Estendendo minha mão em sinal de um contrato para o Azazel, dar um sorriso divertido para dizer.
Vai ser interessante fazer negócios com você. Apertando a minha mão para finalmente se lembrar de algo que tinha esquecido. Quase me esqueci, como devo te chamar? Seto, Seto Yodo. Muito bem, Seto. Amanhã estarei em sua casa para completar a primeira fase do plano. Saindo do aperto de mão para criar um círculo, para eu levantar uma sobrancelha e perguntar: mas que plano? Não obtendo nenhuma resposta, pois Azazel tinha desaparecido naquele círculo mágico, me deixando plantado lá com Kizar atrás de mim segurando um pouco a risada para eu dar um suspiro para dizer finalmente percebendo uma coisa. Vamos voltar para casa. Pelo tempo que ficamos aqui, já deve ser pelo menos às 4 da manhã. Eu não dormi quase nada. Ok, quer que eu leve você para casa? Sim, mas não chame a atenção. Ela riu um pouco para responder. Não precisa se preocupar, posso ficar invisível aos olhos humanos, mas não posso dizer que não vão conseguir ver você voando. Mas já que estamos na calada, você está vestindo preto, então é muito improvável alguém te ver. Eu aceno com a cabeça para Kizara brilhar, se transformando novamente no lendário dragão branco de olhos azuis, que se agachou para que eu pudesse subir em cima para voar na direção da minha casa. Admito que era assustador voar pela primeira vez, mas depois de um tocando começou a ser até relaxante. É até mesmo dar sono pelo frio que causa. É pelo fato de eu ser uma criança ainda e não ter conseguido dormir até agora. Eu desmaiei de sono, quase caindo das costas de Kizara, que rapidamente voltou a sua forma humana para me segurar no ar, enquanto se podia ver duas grandes asas atrás dela enquanto ela estava com um pequeno sorriso carinhoso para dizer: durma bem, Seto. Tempo depois se dava para ver como eu acordava lentamente, sendo acordado por minha mãe, que estava muito animada que o normal, dizendo: Seto, Seto, acorda. Tem alguém importante que soube da sua incrível inteligência e queria ver você. Eu me levantei e bocejei um pouco para dizer de um jeito infantil como uma criança faria: ok, mamãe, eu vou me arrumar, daqui a pouco estou descendo. Minha mãe me deu um beijo na testa para me dar um abraço e me deixar sozinho no meu quarto. Ao ver que realmente estava completamente sozinho, eu parei de atuar de um jeito infantil para dar um suspiro e começar a me arrumar para escovar os dentes e dizer: Kizara. Olá. Aparecendo atrás de mim com um grande sorriso enquanto flutuava ao meu redor. Então realmente foi você que me colocou em casa, obrigado. Dando um pequeno beijo em sua bochecha para Kizara rir um pouco e perguntar divertidamente: não acha que é novo demais para flertar com uma mulher, Seto? Não acho, meu corpo ainda é de uma criança, mas isso é só questão de tempo até eu ter a idade certa para outras coisas. É que coisas seriam essas, Seto? Perguntava divertidamente para eu responder saindo do quarto. Te digo em outro momento. Fazendo Kizara fazer um beicinho fofo pela raiva para me seguir flutuando, apesar de que ninguém da família, de acordo com as palavras da mesma, não podiam vê-la. Eu desci as escadas, indo para a sala de estar vendo como meus pais estavam no sofá com mais alguma pessoa à sua frente que eu não consegui ver. Ó Seto, vem cá pequeno, um homem da instituição de ensino ficou muito interessante com seu nível de inteligência. Queria fazer um teste com você. Que tipo de teste, papa? Eu não terminei minha frase pelo estupor. Pela inconveniência de que estava no sofá, ali simplesmente sentado com uma cara carismática, vestindo um terno elegante. Estava Azazel, que me olhava divertidamente para acenar para mim e dizer: olá, Seto.